amiga, meu amigo, só falta 1.000 inscritos para o canal do Blog da Cidadania no YouTube atingir 500.000. Una-se à nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 11/11 de 2023, são 8 horas da manhã. E todo mundo se lembra da mansão gigantesca, nababesca, de 6 milhões de reais de Flávio Bolsonaro, e todo mundo se lembra da desculpa esfarrapada que ele deu para essa mansão. O caso foi inicialmente investigado e constatou-se que ele não tinha renda como senador para comprar um imóvel de 6 milhões de reais. O que acontece é que ele disse à época que a mansão foi paga com a renda de advogado. E a situação dele agora volta a se agravar. Nesses dias, um ex-sócio dele naquela famosa loja de chocolate Copenhagen, num shopping do Rio de Janeiro, veio a público acusá-lo de tê-lo roubado na sociedade, ameaçando revelar coisas que poderiam colocá-lo na cadeia. E ontem à noite surge a denúncia de que o Flávio Bolsonaro recebeu 619 mil em dinheiro e não declarou a receita, ou seja, sonegou imposto. E realmente foram checar e ele não declarou esses 619 mil ao fisco, e agora ele também é suspeito de sonegação fiscal. Mas a bomba vem agora pela manhã. Finalmente, depois de anos, veja só que essa denúncia de 2022, né, de junho de 2020, na verdade a denúncia é de antes, não é? A denúncia é de 2021, ela foi comprada em 2021 a mansão, e depois de mais de 2 anos, a Justiça do Distrito Federal vai julgar recurso que pede detalhes do empréstimo que bancou a mansão de Flávio Bolsonaro. Na verdade, ele foi bancado por um banco público. Ele não tinha esse dinheiro para comprar e o banco público deu aí um empréstimo malandro para ele, não é? E agora a 4ª turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai julgar no próximo dia 22 recurso da deputada Érica Cocai, que cobra esclarecimentos ao Flávio Bolsonaro e ao banco BRB sobre empréstimo que viabilizou a compra de uma mansão de quase 6 milhões na capital federal. Flávio pegou mais de 3 milhões de reais emprestados com o banco público, e o resto do dinheiro, minha amiga, meu amigo, ninguém sabe de onde veio, porque ele não tinha os outros 3 milhões. Então, na verdade, há muito caso de corrupção aí para investigar em relação a esse sujeito, e essa é mais uma daquelas coisas que todo mundo sabia que acontecia, mas que ninguém tinha prova, e agora as provas começam a aparecer. Bom, mas não se preocupe, pelo menos no caso do sócio do Flávio Bolsonaro, ele já prepara um cala-boca no sujeito. Note-se que, após a denúncia do ex-sócio na fantástica fábrica de chocolate que rendia fortunas, que deu, segundo Bolsonaro, os 3 milhões de reais para ele comprar a mansão, e esse ex-sócio disse que foi roubado e que podia botá-lo na cadeia, ele se prepara para fazer um acordo com o ex-sócio para enterrar o caso. Ou melhor, ele prepara um cala-boca nesse ex-sócio. E a delação de Mauro Cid expôs o racha entre Eduardo e o Flávio Bolsonaro. Por outro lado, esse filho 03 instigava o pai a dar golpe, e este aqui, que parece ser um pouco mais inteligente, veja que ele tem menos cara de estúpido que os outros dois, né? Eles ficam com esse olhar perdido de boi sonso,
enquanto ele olha diretamente para a câmera. Parece ser um pouco mais inteligente. E ele ficava na turma do deixa disso. Não, vai dar merda, papai, não faz isso, tal. E esse aqui, não, vamos pra cima, pai, vamos quebrar tudo, com um cabo e um soldado. E aí tá aí o resultado. Realmente quem tinha razão nesse racha era o Flávio Bolsonaro. Bom, e vamos continuar no bolsonarismo, mas com ecos da guerra no Oriente Médio. Ontem eu recebi essa mensagem por WhatsApp, esse link do meu amigo Felipe Nunes, que é o diretor do Instituto de Pesquisas Quest, e ele fez um estudo, como sempre oportuno, na internet, e nesse estudo ele mostra, esse estudo vai das 15 horas da quinta-feira até as 15 horas da sexta-feira. E ele mediu na internet a tese do Bolsonaro de que, na verdade, o bolsonarismo, a tese do bolsonarismo de que, na verdade, o Bolsonaro é que tinha conseguido a libertação dos reféns brasileiros em Gaza, reféns de Israel, né? Porque se Israel não deixa sair, está mantendo os brasileiros como reféns. E aí você veja, aqui o azul é os que acreditam nessa tese bolsonarista. E você veja que foi aumentando, diminuiu um pouco, né? No comecinho só aqui, pelo menos aqui nesse gráfico, eram 8, depois 16% que acreditavam, 27, 30, 31, 32. Aí o governo reagiu, não é? A parte mais sã da internet reagiu, conseguiu diminuir razoavelmente, não é? Foi de um pico de 32 para 24. E aí eles aumentaram a pressão e conseguiram chegar a 36% às 15 horas de ontem, que acreditavam que foi o Bolsonaro que conseguiu a libertação dos reféns. Essa força do bolsonarismo na internet está expressa numa outra pesquisa que eu vou mostrar depois aí, uma pesquisa sobre quem foi o melhor presidente do Brasil. E a esquerda, que está meio perdida no espaço aí, tomou uma lavada e sem necessidade, mas é que há uma desmobilização da esquerda na internet que é muito preocupante. Seja como for, agora o bolsonarismo vai ter que explicar então onde está a força do Bolsonaro, porque os brasileiros foram retidos de novo na fronteira de Gaza e não estão conseguindo sair. Então Israel desmascara o bolsonarismo, porque se fosse verdadeira a versão que ele conseguiu resolver tudo tal, esse pessoal já tinha saído de lá. Mas está todo mundo lá preso, continua preso e ninguém sabe direito quando eles vão sair, porque, na verdade, não tem Bolsonaro, não tem ninguém. Esse país está radicalizado e está completamente enlouquecido. E o Bolsonaro bate o martelo e o Ramagem, o ex-chefe da ABIN, que pilotou a espionagem de pessoas com aquele equipamento que fazia a triagem, fazia a identificação, né, a espionagem dos celulares dos outros, vai ser candidato no Rio. Isso é, se não for aberto nenhum processo muito grave contra ele. Então, mais uma vez, o Bolsonaro e os seus aliados caminham no fio da navalha. E o Kassab dá uma demonstração de que o Boulos está se fortalecendo diante, inclusive, do patético prefeito de São Paulo. O Kassab fez uns elogios ao Boulos, tal, enquanto ele tenta se cacifar ser vice do Nunes, porque o que ele sabe é o seguinte, é que em algum barco ele vai colocar o pé, não sabe qual. Essa é uma das grandes raposas da política brasileira. Tomara que ele fique com o Nunes, apesar de ele ter muita força entre os parlamentos, tal, na Câmara dos Deputados em Brasília,
não é? Aqui em São Paulo ele tem entre os parlamentares, voto mesmo ele não tem aqui em São Paulo. E entrevista mostra com o Fabiano Contarato, mostra que o Senado está diminuindo aquela reação contra o STF, reação não, aquela ação contra o STF para tentar tirar poderes do STF, isso está diminuindo rapidamente e o Contarato mostra isso. O Lula se aproxima de Raquel Lira e forma um cinturão petista no agreste de Pernambuco. No Nordeste o PT deve ter uma boa vitória, o problema é no resto do país, não é? Como sempre o Nordeste continua petista, mas no resto do país as previsões não são boas. São Paulo pode ser inclusive a salvação da lavoura da esquerda no Brasil nas eleições municipais do ano que vem. E aqui uma notícia boa. Em São Caetano foi instituída a tarifa zero em ônibus e com isso dobrou o número de passageiros em São Caetano e os usuários dos ônibus da cidade passaram de 25 para 50 mil reais, 50 mil passageiros. Imagina, dobrou o número de passageiros. Com isso mostra uma coisa, pessoal, que as pessoas, veja aqui, né, tarifa zero, as pessoas muitas vezes deixam de pegar transporte porque não tem dinheiro para pegar ônibus. Então essa é uma grande notícia e esse prefeito, que é tucano, né, vai se dar muito bem na eleição do ano que vem. E por fim, o governo Lula está sendo pressionado a aceitar a visita da ONU sobre desaparecidos. É algo que é muito oportuno, não é? A ONU vem pressionando e ano que vem a ditadura militar faz 60 anos e nesse aniversário nefasto vão voltar a ser investigados os crimes dessa ditadura cruel e sangrenta. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.